Ô, Giovanni, há uma pergunta de uma contadora fora do estado, do Paraná, e a Flávia Dornelles, e ela faz uma pergunta muito interessante, uma pergunta até complexa, viu? É para ti aí, tu te puxar, viu, Giovanni? Por que a depreciação acumulada é contabilizada em conta redutora do ativo? Esta é a pergunta da contadora. Muito bem, boa semana, senhores. Um prazer estar participando desta mesa. Estamos perto aí da Estação das Flores e nunca foi tão desejado que o tempo passe rápido, não é? Por causa dessa pandemia e de tudo que está acontecendo. Esse mês de agosto a gente está aí no 5º mês, dá para se dizer, começou em abril, né? A pandemia e parece que a situação não tem fim, né? Aqui em Porto Alegre ainda estamos na bandeira vermelha, faz muito tempo, né? Mas, enfim, vida que leve, vamos torcer aí com a graça de Deus que a gente possa sair dessa o mais ileso possível, né? Buenas, sobre a questão da Flávia Dornelles. Muito oportuna a questão, e eu trouxe aqui algumas anotações sobre o tema. Bom, o imobilizado, dá para a gente dizer que são aplicações em bens corpóreos, né? Aplicações em bens corpóreos destinados ao uso da empresa. Pela legislação fiscal, esses bens precisam ter ali o tempo de vida útil estimado superior a 1 ano e o valor a partir de 1.200, o valor unitário a partir de 1.200. Quer dizer, por exemplo, que a aplicação na compra desta xícara, essa bonita xícara que está na mesa do Silvio Lopes, na frente do Silvio, que não está à venda. Do Silvio Lopes. Sim. Faz de conta que está, né? Não, exatamente, por não estar à venda e ser de uso da organização, em tese ela poderia ser um ativo imobilizado, não é? Só que o valor dela é muito inferior a 1.200, em tese, não é? Então ela pode, pela legislação do imposto de renda, ser contabilizada direto como uma despesa, né? Sem precisar ativar ela, se for uma xícara individual, né? É claro que para um restaurante, por exemplo, que necessita para a consecução da atividade de várias xícaras, então tem que se somar os valores, né? E muito provavelmente, então, esse conjunto de xícaras que é necessário para o uso da empresa, né? Para a consecução da atividade fim da empresa, nesse caso ele deva ser imobilizado. Mas no nosso exemplo da xícara, então, a aquisição, o preço da aquisição dessa xícara pode ser contabilizado lá como despesa. No entanto, com relação, por exemplo, a um outro exemplo, essa mesa que nós estamos aqui contando com ela na apresentação desse programa. Essa mesa, o tempo estimado de vida útil dela é superior a 1 ano, perfeito? E o custo de aquisição dela foi superior a 1.200. Então, nesse caso, a gente contabiliza essa mesa como um ativo imobilizado aqui dessa nossa organização. Todavia, essa mesa, com o passar do tempo e com o uso dela, ela vai perdendo valor, perfeito? E essa perda do valor derivado do uso, do tempo, do desgaste dela, ela também sofre uma contabilização, e essa contabilização ela se dá através de uma conta redutora do ativo chamada depreciação acumulada. E aí vem o questionamento da nossa colega. Por que se utiliza uma conta segregada do ativo, redutora do ativo, de depreciação acumulada para registrar a perda de valor dessa mesa? Por que a gente não contabiliza direto na conta que é objeto do registro da própria mesa? Perfeito? Uma das respostas é a seguinte. Vamos imaginar que, ao longo do tempo, nós contabilizássemos o valor da perda, o valor do desgaste dessa mesa na própria conta. Chegaria um momento em que a conta ficaria com saldo zero e desapareceria do nosso balanço, não é? E a pergunta, mas a mesa deixa de existir por causa disso? Um bem corpóreo integrante do imobilizado, ele deixa de existir depois de ser realizada integralmente a depreciação? Não, ele não deixa de existir, ele continua lá. Mesmo depois de depreciada integralmente a mesa, nesse nosso exemplo, ela vai continuar existindo. A empresa pode vender ela, em tese pode continuar utilizando ela se ela está em condições. Então é por isso que ela não pode simplesmente desaparecer do nosso ativo. Então, por causa disso, nós utilizamos contas distintas. Então vamos imaginar que o preço de compra dessa mesa tenha sido 5.000. Ao longo do tempo foi utilizada as taxas de depreciações admitidas
e a depreciação acumulada dessa mesa está em 5 mil. O valor residual é 0. Mas para quem pega o balanço para olhar, quem vai analisar o balanço vai ver que está lá o bem da mesa 5 mil e a depreciação 5 mil. Mas a mesa existe e está lá. Então é por isso, essa é uma das respostas pelas quais nós mantemos segregadamente uma conta de depreciação acumulada. Deixa eu te perguntar, Giovanni, antigamente se falava em valor residual justamente para não desaparecer do ativo o bem. Se depreciava veículos em 5 anos, imóveis em... Enfim, cada tipo de bem tinha um tempo, um período de depreciação e ficava valor residual. Justamente para que esse valor residual não desaparecesse o bem do ativo e, ao mesmo tempo, também não tivesse influência sobre a questão da declaração de renda, etc., né? Da Receita Federal. Isso é uma modificação, uma transformação, a história da conta redutora, e este valor que fica lá no bem, o valor integral, não influencia depois na questão da declaração de renda da empresa? Sim, na declaração de renda da empresa, as pessoas jurídicas elas prestam contas para o governo e elas apresentam para o governo o rol, o inventário, né, dos elementos do ativo, dos elementos do passivo, o patrimônio líquido. E no rol dos elementos do ativo tem lá o valor de compra dos bens integrantes do imobilizado e uma subconta do imobilizado credora chamada depreciação acumulada do ativo imobilizado, que também ele é segregado. Então isso também consta, inclusive... deve constar também nas notas explicativas das demonstrações financeiras, né? O detalhamento das depreciações relacionadas aos respectivos bens, não é? E uma última questão, para responder o questionamento da Flávia, o Código Civil, se os senhores tiverem interesse, lá no artigo 187, inciso 1º, estabelece que essa depreciação acumulada serve de um fundo para reposição do bem. E parece não ter muito sentido, mas tem bastante sentido esse dispositivo na medida em que, quando nós contabilizamos, quando o contador contabiliza a depreciação acumulada, o que ele faz? Ele credita depreciação acumulada no ativo e debita o valor da depreciação acumulada na demonstração do resultado do exercício. Ao ter esse débito na demonstração do resultado do exercício, diminui o lucro. Diminuindo o lucro, é menos quantia disponibilizada para pagamento dos dividendos aos acionistas. Pagando menos dividendo e tendo aquela conta redutora do ativo destacada lá, cria-se ali sim um fundo para reposição daquele imobilizado que é necessário, em tese, ao atingimento dos objetivos institucionais da empresa. Que beleza. Esclareceu bem, né? Muito bom. Flávia, eu acho que está completamente esclarecido, né, o Giovanni? Importante essas questões que o Giovanni traz aqui, ó. Eu tenho muitos amigos contadores e eles têm um cuidado muito especial em ouvir esse espaço aqui, porque, na verdade, assim, alunos, por exemplo, Giovanni, tu deve ter essa experiência, nem sempre eles conseguem captar do professor esse tipo de coisa, de detalhamento, né? Que vão a fundo naquilo que é na prática, que exerce na prática. Então, realmente, a você que está nos assistindo, que também é dessa área, e que desfruta desse espaço aqui, é para isso que tem esse espaço aqui, do Conversando sobre Contabilidade, com pessoas que têm esse gabarito todo, esse conhecimento todo, e essa forma bem didática, pedagógica de ensinar. Parabéns, meu professor. Então, muito obrigado pelas referências, né? Não é para tanto. E não, né? combinamos também, né? Não é para tanto. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizer, não, mas a prática é completamente diferente da teoria, não é? Mas a teoria ela é importante porque ela explica as coisas que a gente faz no contexto. Dá um embasamento conceitual de muitas coisas, né? Então é preciso ter esse embasamento conceitual da coisa, né? Para depois agir na prática. É isso aí mesmo. Bem essas informações que traz aqui o Giovanni, elas têm duas, vamos dizer assim, dois viés. Um é para os profissionais, o público-alvo entende essa linguagem, porque é uma linguagem técnica. E outra é para os empregadores, os empreendedores, os donos de empresas, para verem quanto é importante uma assessoria contábil. É verdade. Não é? Porque é complexo mesmo. Porque ela evita que o empresário possa comprometer, inclusive, o próprio patrimônio da empresa e dele. Giovanni, obrigado, então, por esse belo espaço aí que tu aproveitaste muito bem, trazendo esse esclarecimento para a Flávia. Então tá, um abraço e tudo de bom, com saúde, fiquem com Deus. Muito bem, nesse espaço, conversando sobre contabilidade.